Conheça a história do Santo do Dia, com o Padre Marcos Rodrigues. Estimados irmãos e irmãs, o salmista de hoje nos convida a dizermos que na casa do Senhor devemos sempre habitar, em todos os tempos. Por tempos infinitos, devemos nos lembrar desta casa de Deus, desta casa do amor de Deus. A casa que é também o nosso íntimo, o nosso coração. Que nós possamos, neste dia de hoje, nesta quarta-feira, onde a igreja celebra o dia de São Francisco Xavier, olhar para a nossa casa interior e assim bem vivermos a espiritualidade que este santo nos chama e nos dá testemunho a sermos também na nossa caminhada cristã. O Santo do Dia, com o Padre Marcos Rodrigues. Quarta-feira, dia 3 de dezembro, a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, que na sua essência é missionário e teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século XV e XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 1506. De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra. Em 1525, com 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários. No ano de 1530, tornou-se Magister Artium, pronto para a carreira acadêmica. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, que também estudava no colégio de Santa Bárbara. A relação dos dois foi complicada no início, tanto que o próprio Inácio definiu Francisco como o pedaço de massa mais difícil que amassou. Com o tempo e a intercessão de Santo Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter se tornado cofundador da Companhia de Jesus, fundada em 1539. Já como padre e empenhado no caminho de santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias em 1541. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. A viagem de Lisboa a Goa durou aproximadamente 13 meses. Uma viagem fatigante devido à falta de comida, ao calor intenso e às tempestades. Chegou a Goa em 1542, escolhendo como casa o hospital da cidade. Sua cama era ao lado de pacientes em situações graves. Seu ministério, a partir desse momento, foi dedicar-se à assistência dos excluídos da sociedade e, no ensinamento com as crianças, adotou um novo método, ensinando o catecismo com o auxílio de um sininho que tocava pelas ruas a fim de reunir as crianças na igreja. Traduziu os princípios da doutrina católica em versos e, para facilitar o aprendizado, cantava-os. Entre os anos de 1545 e 1547, Francisco conseguiu avançar
para outras regiões. Chegou a Malaca, arquipélago das Molucas e às ilhas do Moro, sem se preocupar com qualquer perigo, pois confiava em Deus. No ano de 1547, sua vida teve uma reviravolta. Encontrou Anjiro, um fugitivo japonês ansioso em converter-se ao cristianismo. Este encontro aconteceu em seu coração o desejo de anunciar o Evangelho à terra do sol levante. Chegou no Japão em 1549, embora soubesse da pena de morte para quem administrasse o sacramento do batismo. Submeteu-se a aprender a língua e os seus costumes, a fim de anunciar um Cristo encarnado. Ambicionado a China para Cristo, Francisco encarou o país como uma nova terra de missão. Em 1552, chegou à ilha de Changchun, onde tentou embarcar para a cidade de Cantão, mas foi acometido por uma forte febre e cansaço. Faleceu no dia 3 de dezembro de 1552, 2 anos após sua morte. Seu corpo íntegro foi trasladado para a Igreja de Bom Jesus de Goa, Índia, onde é venerado. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Sua missão foi grandiosa. Tão grandiosa que, se colocássemos em uma linha suas viagens, daríamos 3 voltas na Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1927. Foi beatificado em 1619 por Paulo V e canonizado em 1622 por Gregório XV. Que possamos rezar juntos. Deus de sabedoria e humildade, guardai-nos das tentações da vaidade e do poder, e conduzi-nos ao serviço do vosso reino, através do exemplo e do serviço dos santos aos irmãos, especialmente ao levar a sua palavra para a conversão dos que mais necessitam e os que ainda não creem. Amém. Você conheceu o Santo do Dia com o Padre Marcos Rodrigues.